Então a gente vai continuar agora na parte 2 de plantas de pleno solo. A gente parou no ponto da hipoméria, né? Que é uma trepadeira, que ela tem um crescimento de médio para rápido, mas que a gente vai ter o probleminha da manutenção dela, especialmente na época da seca, quando se trata de Brasília. Mas ela é uma ótima opção para quem quer fazer um caramanchão, um pergolado, para ele ficar bem florido, tá? Mas a gente já tinha falado sobre ela. E a gente ia passar para... Peraí... Pronto. Ivônio, gente, ele é um arbusto que tem uma conformidade vertical, tá? Ele é bem fininho e a expressão dele é bastante oriental. Normalmente jardins japoneses é que a gente vai encontrar esse tipo de vegetação. Aliás, ele é uma planta de origem japonesa, então ela é uma das principais expressões do jardim oriental, tá? Ele tem aqui no Brasil uma adaptação muito fácil, ele é muito bem adaptado ao nosso clima, tá? Não é uma planta exigente nem que demanda manutenção. Uma planta boa de se ter num projeto, só que ela tem essa conotação bem oriental quando você coloca ela na composição, tá? Ixora ou Ixora coccinea. Ixora, gente, dentre as flores, eu não sei se eu já comentei para vocês durante as aulas, que eu não sou um paisagista muito chegado em flor, né? Ou eu nunca falei isso para vocês? Falei? Bom, se não falei antes, estou falando agora para vocês saberem. Eu não gosto muito de flor. E aí eu digo já para vocês por quê. Porque a flor, normalmente planta que precisa de flor, ou que tem floração vistosa intensa, ela é uma planta que já de adubo, ela é mais exigente que o adubo. O adubo, inclusive, da planta que tem floração não é igual ao adubo da planta que não tem floração. Ela precisa muito mais tanto dos macro quanto dos micronutrientes, que a gente estudou lá atrás, quanto o adubo, por exemplo, de gado, ele é mais interessante para a planta que não tem floração. Já o de galinha, ele é mais interessante para que tem floração. Só que o adubo de galinha, ele é um adubo muito forte, ele é um adubo que queima a planta, inclusive, quando você não trabalha com a quantidade. Então, nesse caso, a gente dosa a proporção de maneira bem mais amena, uma quantidade muito menor do que o adubo de gado, ok? Quando a gente trabalha com ela. Mas a Ixora, ela é uma planta de baixa manutenção, está sempre florida, dá flor o ano inteiro. É uma planta rústica, ou seja, ela não é fácil de você de morrer, ela é fácil de cuidar. É uma planta muito boa para se ter em qualquer lugar. Aliás, no Nordeste é super comum, quase todo canteiro de praça tem Ixora, porque ela é muito bem adaptada ao clima quente e seco, não demanda muita rega, ela não demanda muito cuidado. Agora, obviamente que uma Ixora que foi bem adubada, que foi bem regada, ela vai se mostrar como estamos vendo aí na foto. E uma Ixora que não recebe esses tratamentos, ela vai dar uma floração menos intensa, ela vai se manter lá, tá? Vai ter o crescimento menos acelerado. Aí na foto, gente, a gente está vendo dois tipos de Ixora, tá? A Ixora, a gente vai encontrar as variedades de Ixora rei, que é a Ixora mais alta, que chega a ficar com 2 metros de altura, e a gente vai encontrar a Ixora comum, que ela vai chegar já a 1,5 metro de altura, ok? A Ixora, ela aceita poda muito bem. Normalmente as plantas que são mais adaptadas ao clima tropical, elas não são plantas muito chegadas à poda, mas a Ixora, ela vai bem nessa linha aí, tá? E outra coisa, a Ixora, ela é uma planta quase coringa, e dentre as flores é difícil ter isso, dentre as plantas que têm flores. Ela tem quase tudo quanto é coloração e ela se adapta muito bem em quase todos os meios. Como ela tem muita flor, ela não vai se adaptar à meia sombra tendo flores, ela vai perder, mas ela pega na meia sombra de maneira razoável, tá? Então ela é uma planta que eu particularmente aprecio muito. A Ixora rei tem as folhas mais largas e tem um porte mais alto também, tá? Ela serve também como cerca-viva. Serve muito como cerca-viva, embora a Ixora comum e a mini Ixora, ela vai ser mais adaptada à utilização como bordadura do que como cerca-viva, tá bom? O que agora? Bordadura. Tu sabe o que é? É o contrário de borda mole. Justo.
Mentira, a cerca viva é mais baixa. Jasmim manga. O jasmim manga, gente, ele vai ser um arbusto que ele vai se assemelhar muito a uma árvore, tá? Pelo porte dele, ser um arbusto bem alto, que tem a floração intensa com várias tonalidades, variando do branco ao amarelo, laranja, vermelho, roxo, lilás. Tem várias colorações, várias inclusive muito variegadas, elas são muito misturadas as cores. E ela é uma planta que também é fácil de cuidar, que não dá manutenção, está sempre bem. Ela também não é uma planta que tem grandes exigências, mesmo sendo uma planta que tem uma floração. Ela só tem inconveniente que na época da seca ela fica um pouquinho mais rarefeita, ela fica menos frondosa e ela atrai muito lagarta. Então aquela, na minha terra chama de lagarta de fogo, mas que é mais conhecida como taturana. Na aula da turma da manhã eu abri, deixa eu ver se eu consigo botar ela aqui, que hoje eu consegui conectar na internet da faculdade. Talvez a gente consiga ver. Eu não cheguei a experimentar jasmim manga quando eu praticava paisagismo no Nordeste. Eu experimentei muito aqui. Então eu não sei se no Nordeste é na mesma época que aqui. Aqui é mais ou menos entre maio e agosto que as taturanas começam a vir para cima do jasmim manga. Mas infelizmente eu estou acessando aqui a internet. Se acessar vai ser opa, não acessou não, caiu, não chegou a ter velocidade para completar. Então basta vocês saberem que aquelas lagartas bem coloridonas, bonitonas, eu particularmente acho lindo. Eu ainda tenho marcas no braço da época que eu brincava com elas, porque elas queimam, né? Elas... Isso, umas pretonas com laranja, são lindas. Para mim a jasmim manga fica mais bonita quando ela está com as taturanas do que quando está sem, porque fica toda com um colorido muito lindo. Agora, o perigo só mora no fato de você ir brincar nessa árvore, né? Então, justamente por esse motivo, as mamães não gostam muito da jasmim manga quando elas sabem que tem essa característica. Portanto, jasmim manga não é uma boa vegetação para você colocar no meio de um parquinho, no playground. Você deve afastar a jasmim manga se você vai plantar, porque criança gosta de brincar na árvore e ela vai acabar se queimando com as taturanas na época da seca, no caso aqui em Brasília. Leia, gente, é uma cerca viva muito comum nos viveiros, muito utilizada nos projetos, por conta da textura dela, que lembra a textura de café. Então, o pessoal chama ela inclusive de cafezinho. As leias também. Redondinha? Isso. Ai, tem uma Bom, a semente redondinha, ela simplesmente escreveu mais de 5 milhões de plantas agora. Ela tem uma semente pequenininha, vermelhinha, que lembra o café. Tá? Tanto essas aqui, como a landina, elas são chamadas de cafezinho de jardim, em algumas regiões, tá? Mas em Brasília se chama mais de leia mesmo, tá? A leia, nós vamos encontrar duas variedades principais. A leia rubra, a leia verde. Precisa explicar a diferença? Em termos de adaptação às condições climáticas, qual é a diferença que vocês acham que tem de uma para outra? Uma é meia sombra e a outra Nenhuma das duas é de meia sombra de verdade, mas a rubra, ela suporta um pouco mais a meia sombra do que a verde, tá? A verde, ela vai cair muita folha. Gente, a verde, quando você coloca, vocês estão vendo que aqui ela está mais frondosa, aqui ela está um pouco mais rarefeita, né? Está mais vazada. A verde, quando você coloca ela na meia sombra, ela parte para disso para menos, tá? A rubra já não tem uma perda tão grande. Então a rubra, por exemplo, eu prefiro ela no corredor do que colocar a verde. Lingusto, ele é uma planta muito utilizada para fazer cerca viva. A raiz do lingusto, gente, ela é também pouco agressiva.
Ela não é como a ficus é campeã, tá, de agressividade, mas ela é uma raiz forte, não chega a ser uma planta problemática como a ficus não, tá? Então por esse motivo ela é muito reutilizada nos jardins aí. Porém, o lingustro, assim como a ficus, ele é um tipo de cerca viva que cresce rápido, então ele demanda uma manutenção constante. Então, para manter ela assim bonitinha, topeada, vai ter que ter manutenção. Agora, para ter ela desse jeito aqui já não é tão problemático, a não ser que você queira manter sempre formato redondinho. Lembrando que o lingustro, ele não é nem redondinho nem quadradinho, tá? Isso aqui é através da topearia que a gente chega nesse resultado. Ela vai virar uma coisa um pouco mais irregular quando você não está topeando ela. É uma das plantas mais recorrentes no uso de topearias e dessas formas aí, tá? O lingustro é um dos principais que são utilizados para isso. Lingustro, ficus, eugênia, buchinho são as mais recorrentes. Se eu não lembrei daquele dia que vocês perguntaram, eu estou falando agora, que hoje eu dormi um pouquinho mais, aí dá para lembrar. Lingustro é alto, tá? Lingustro, quando não é topeado, ele é uma árvore. Então, pensem nisso caso venham implantar ele isoladamente. Para a gente ter essa cerca viva aqui tem um lingustro a cada 80 centímetros no máximo, tá? E esse de baixo, esse que ele ficou redondo assim, mas fechadinho. Essa imagem do meio, não, a do meio, Isso daqui é um lingustro variegado. Ele é um lingustro que tem as folhinhas brancas com verdes. Existe essa forma dele também, topearia? Ele já está irregular porque já cresceu em relação à topearia. Ele já tem uns cabelinhos meio irregulares aqui, mas ele não está totalmente natural ali não. Ele já foi topeado no passado. Liriopsis. Liriopsis é uma das forrações mais recorrentes aqui em Brasília. O Liriopsis, ele é uma planta que se adapta bem ao clima tropical, mas pelo fato dela não ser exatamente tropical, em algumas regiões ele não vai ficar tão bonito como, por exemplo, fica aqui em Brasília. Goiânia, o Liriopsis não fica bonito como a gente fica com ele aqui, tá? O Liriopsis, inclusive, ele é uma planta que ele tem um momento de floração muito curto, não é expressivo essa floração que ele tem meio arrochada. Inclusive aqui em Brasília, não é comum a gente ver ele com essa floração. Tanto é curto como o clima do Brasil não favorece tanto que ele tenha essa floração. A gente vai ver ele com menos intensidade dessa maneira e mais frequente ver ele sempre assim, ó. O lingustro tem ele verde e tem ele variegado também. A gente tem as duas possibilidades compositivas. Maria sem vergonha. Gente, cuidado, porque Maria sem vergonha em Brasília se chama Empátias valeriana. No Nordeste, ela já é a flor maravilha, que já é outra, que é uma rockery, tá? Que é outro tipo de variedade. Então o que vai acontecer? Essa planta aqui é uma planta que a pleno sol ela queima, ela não aguenta sol intenso. Você não pode plantar ela na beira de uma calçada, por exemplo, porque o reflexo do sol da calçada vai queimar essa planta. Essa daqui é uma vagabundinha, qualquer lugar ela se adapta, ela nasce espontânea no meio do mato, ela aguenta pra caramba, interior de Minas, Goiás, Nordeste, toda as cidades litorâneas costumam ter isso daqui. Oi? Eu tinha também em casa, na casa da minha avó, e é uma planta que não tem nada de manutenção, de cuidado, é uma planta super rústica, diferente dessa daqui que é mais delicada. Essa de cá, ela não é tão fácil assim de cuidar, ela é muito exigente com a rega e com adubo. Essa de cá não, botou deu. Botar qual? Essa? Só que ela é de pleno sol, tá? Você tem que ter sol intenso para ela vingar. Se você botar ela na meia sombra, ela pode até vingar, mas ela vai ficar acanhadinha lá, não vai ser a mesma coisa. Esse colorido todo quer dizer também que essa planta, apesar de ser de meia sombra, ela também não aguenta meia sombra extrema não, tá? Ela começa a perder as flores e ela vai perdendo o colorido também da folhagem dela. Então, ter esse cuidado.
Moreia é outro tipo de flor que eu gosto. Eu não sou chegado em flor, como já disse, mas essa daí ela é uma das que está na minha lista. Por quê? No Cerrado, a moreia não morre, ela dá floração quase um ano inteiro. Na época da seca, ela perde um pouco da floração dela, tá? Desde que se você não estiver regando ela. Mas se você estiver regando, ela está com flor o ano todo. Tem dois tipos principais de moreia. Tem essa moreia que alguns chamam de moreia orquídea e tem essa moreia comum que é a moreia Dietes bicolor, Dietes bicolor. Essa de cá já é a Dietes iridioides, tá? São duas espécies diferentes. Em termos de preço, uma dessa daqui custa 30, uma dessa daqui custa 70 reais. Só para vocês entenderem a diferença. Essa é mais nobre, a flor dela é mais rica, é mais bonita, né? Orquídea, né? Parece uma orquídea, por isso que as pessoas chamam de moreia orquídea aqui no Brasil. Ela inclusive ela é mais alta e mais cheia, tá? Você vai ver uma moreia iridioide adulta com 1,80 m de altura de uma pessoa, só que você não sente que ela tem 1,80 m, você enxerga ela como se ela tivesse 1,5 m, 1,20 m. Já a Dietes bicolor ela vai chegar a 1,20 m, mas você enxerga ela com 80, 60. Mas é porque ela dizia que fosse uma luz, né? Ela é uma moita, né? Uma moita. E o bonito dela é que você coloca uma na sequência da outra e vira aquela super moita, né, de flores. Eu gosto muito dessa planta. Se conseguirmos fazer as visitas, a gente vai ver bastante dela. Nandina é o outro tipo de cafezinho que eu falei, que muita gente confunde a leia com a nandina. A nandina, ela é uma planta muito da expressão oriental. O nome dela é Nandina domestica, tá? O nome científico dela. E a característica principal dela, que diferencia ela da leia, para você conseguir diferenciar, é que a leia ela é sempre verde ou sempre vermelha. A nandina, as folhas antigas são verdes e quando ela está brotando, ela dá essa florzinha que não chega a ser vermelha, ela está mais no rosa para magenta, né? É isso que é a característica principal. Ambas têm essa frutinha que lembra o café, mas infelizmente ela não tem essa utilidade de ser comestível como o café, né? Ou pelo menos se ela tem, não foi apreciada dessa maneira ainda. Pântanos. Os pântanos são plantas tropicais. Algumas espécies são espontâneas da Mata Atlântica, portanto existem pântanos originários aqui do Brasil. E eles são arbustos. O pântanos vec, que é o mais espontâneo aqui na Mata Atlântica, ele já tem um porte menor, vai chegar adulto a 2 metros de altura, diferente de um pântanos úteis, que a gente vai encontrar ele com 4, 5 metros de altura quando adulto, justamente porque ele tem essas raízes aéreas, né? Tem essas raízes, inclusive, elas chamam muita atenção porque elas têm formato fálico. As pessoas fazem muitas brincadeiras quando vê a raiz dela exposta, pendurada. E outra coisa também que faz com que o pântano, o pântanos útilis seja muito apreciado, é porque a folhagem dele tem um formato espiralado. Então ela dá uma estética muito diferenciada. O pântanos útilis, gente, ele comparece na composição visual com a expressão de uma palmeira. Então você pode muito bem substituir o que você gostaria de uma palmeira pelo pântanos, porque você vai ter resultados de expressão até mais ricos do que determinadas palmeiras. Porém, lembre que um pântanos desse jeito aqui, adulto, é caro. Os pântanos desses custam uns 1.000, uns 2.000 paus, tá? Uma muda de pântano dessa aqui custa 100, 200 reais. Ele já é tão bonito quanto isso aqui, só porque ele só tem a copa e não tem esses caules. Você vai ver ele aberto como se fosse um velho. O velho, ele não costuma subir muito esse caule como o útilis, mas ele também sobe dependendo de se você cortar as folhas de baixo. É igual a garra, né? Todos eles tendem a ter essa perna esticada aí se você começar a arrancar, mas não é a expressão real e ideal para um pântano.
Pândano multiplica rápido, enche bem. Ele é uma boa opção para uma moita fechada, colorida, no caso do Pandanus Beck variegado, tá? Porque a gente também vai ver o Pandanus Beck completamente verde. Se tem Pandanus útilis variegado, eu não conheço. Para mim, esse daqui eu só vejo a identidade dele como verde, tá? Mas é uma planta bem nova, tá? Inclusive ela, como é uma planta resistente, você tem isso aqui no vaso, é a expressão dentro de um vaso. Agora, cuidado que esse pândano aqui, por exemplo, ele está topeado, está cortado. Ele não é assim, tá vendo? Ele tem a caimento das folhas. Arrancar as folhas dele aqui para ele ficar bonitinho. Porque na natureza ele fica com as pontinhas quebradas, às vezes, o pessoal vai lá, corta. Acho que nem na natureza, não. É o transporte nos caminhões, o manuseio das pessoas faz ele ficar meio quebradinho. Mas ele não é frágil de quebrar fácil também, não, tá? Isso é porque realmente o pessoal arregaça eles na hora de manusear. Pata de elefante é uma planta super requisitada nos jardins, tem uma expressão belíssima, é uma planta extremamente resistente. Ela está naquele grupo, gente, de plantas coringa que eu falei. A muda dela atualmente em Brasília está barata, porque ela já foi cara. Quando eu vim morar em Brasília, você comprava uma muda de pata de elefante por R$100. Hoje você já consegue comprar uma muda de pata de elefante desse tamanho por R$20, tá? Antigamente era 100. Ela tem um crescimento lento. Se você coloca no vaso, é mais lento ainda. Então, para você ter um pano, pata de elefante ou Belcarnia recurvata, adulta, você vai esperar de 5 a 8 anos. O bom é que quando ela começa a dar semente, já dá logo umas 500. É por isso que ela provavelmente, na época que eu cheguei, era cara, ou está barata, porque deve ter dado muitas sementes de lá para cá, de quem começou a cultivar, e aí hoje ela já popularizou um pouco mais. Mas ainda assim, você ainda vai comprar uma dessa daqui, porque eles chamam uma pata de elefante desse porte aqui de uma reprodutora, porque vai dar semente para dedéu. Então, uma dessa daqui custa uns 8 paus. Por quê? Ela dá novas patas de elefante toda hora, em grande quantidade. Então você pega uma dessa, vai tirando semente e você vai fazer um viveiro inteiro só de pata de elefante com uma adulta dessa, né? Então, por isso que ela é mais cara, que eles usam para recultivar as plantas. Outra coisa, pata de elefante não é uma planta exigente com raiz. Ela é grande, robusta, bastante lenhosa, mas se você tiver uma alturinha assim, ó, do jardim, você taca ela tá lá bonitona, pega muito bem. Então quem trabalhar com uma laje suspensa, um jardim de pouca profundidade, ou quem quer colocar no vaso, pode colocar. Essa é uma planta, inclusive, que apesar de todas as plantas, quando você coloca um pouco espaço para a raiz, você reduz o crescimento da planta. A pata de elefante, ela não sofre tanto com a falta do espaço, com a falta do terreno. Se eu botar ela no vaso, eu tinha no meu escritório, não era minha, era do meu sócio, mas tinha uma lá antigona, que ela estava com 5 metros de altura, e ela sempre esteve no vaso, ela nunca botou um vaso maior, e ela estava continuando crescendo, lento, mas ela crescia, ela não sofria, não morria, não nada. E de vez em quando alguém batia nos cantinhos dela aqui assim, aí ela começava a dar outra. Que ela, tanto você consegue reproduzir ela pela semente, quanto você começa a tirar os caules dela e extrair outra planta de elefante também, tá? Ela é uma planta fácil de cultivar, de reproduzir. Planta boa para se ter em qualquer ocasião. Até para decoração de festa vale a pena. Fênix, ela vai ser uma prima lá daquela que a gente estudou, a tamareira, né? A gente viu lá no Egito. Só que essa é tamareira não, tamareira de jardim. Cuidado para não confundir Fênix obelini, que é essa, Roebelini, com a Fênix canariense, tá? São espécies diferentes. Fênix obelini é uma planta barata, custa R$80. Fênix canariense é uma plantinha barata também, custa R$10.000, tá bom? Uns R$80. Depende do tamanho da muda que você vai pegar, né? Tamanho é quem determina. Uns 10 paus. Canariense. Porque ela é originária das Ilhas Canárias. A gente vai ver palmeiras ainda, tá? Eu só estou antecipando a Fênix, que é uma palmeira, porque a Fênix, o porte dela é porte mais de arbusto
de planta ornamental do que de palmeira, então por isso que eu estou adiantando. Mas vai ver de novo quando a gente estudar palmeiras. Podocarpo é uma planta super da expressão oriental também, é um tipo de conífera. Ela é super verticalidade, super vertical. Só que o podocarpo, ele vai ficar adulto com 10, 15 metros de altura, ele é uma planta alta, e as pessoas têm a impressão de que ele é um pinheirinho fininho quando compram e que ele vai se manter assim. Não é. Podocarpo, dos que são assemelhados ao que a gente chama de pinheiro, né, porque ele é um tipo de conífera, ele fica super largo, tá? Ele fica com uma copa super larga e fica cheião. Então você vai ver tipo aquele pinheiro com 1,5 m, 2 de largura. E ele vai ficando altão também. Desde que você... Não daria certo, né? Esse negócio aqui, um juntinho do outro, um juntinho do outro. Dá, porque de certa forma vai virar uma seca viva. E tem outra coisa, o podocarpo aceita topear. Então você pode podar ele sempre para ele se manter fininho e verticalizado assim que você quiser. Agora, se você não podar ele, ele vai virar uma coisa larga. Olha como ele aqui já está mais largo do que nessas expressões que a gente está vendo aqui. Tá? Lá no Templo da Boa Vontade tem um podocarpo com quase 2 metros de largura, né? Bem altão. Eu não sei por que eu botei a quaresmeira aí, mas como eu nunca me lembro de tirar ela aí desses slides, aí eu falo que a quaresmeira, apesar dela estar chamada de árvore nos livros, eu entendo ela como um arbusto. E ela é um arbusto típico do cerrado, portanto ela é super bem adaptada, super fácil de cultivar. Ela é uma das exceções dentre aquela constante que eu falei para vocês sobre como adaptar a planta do cerrado. Planta do cerrado, gente, normalmente a gente não transplanta. Planta do cerrado, ela precisa de um habitat específico, de uma condição específica, de um solo específico. Ela precisa dos animais específicos ao redor dela para ela continuar viva, porque se não tiver aquele animal que faz aquele processo, ela não renova o ciclo vital dela. Tem planta do cerrado que se não tiver fogo, ela não sobrevive, porque ela precisa do fogo para estourar a semente para ela brotar de novo. Então, a planta cerrado é toda melindrosa, toda meticulosa, mas a quaresmeira não está dentre essas espécies nativas que são complicadas de cultivar. E ela é uma ótima opção para ser florida, tá? Ela não demanda tanta manutenção nem tanto cuidado. Forma. Bom, eu gosto de colorido do jardim, mas não gosto muito de flor. Como essa planta aí, ela me dá uma possibilidade muito colorida, eu gosto muito de trabalhar com ela. Porque o porte dela, quando ela está adulta, vai chegar aproximadamente 1,80 m de altura. Ele dá um arbusto de coloração muito intensa, com um fechamento muito bom, e a expressão dele é extremamente tropical. Então eu sou fã dessa planta. Todo jardim meu tem que ter um pouco de forma, porque eu acho que ele realmente dá uma realçada no jardim tropical. Tá? É uma planta fácil de cuidar, está sempre bonita, não dá manutenção, relativamente resistente, pouco exigente com adubo, embora o que vocês veem, essas que estão aqui nas fotos, tem essa expressão que vocês estão vendo porque elas foram bem cuidadas e bem adubadas, mas ela é muito mais bonita, por exemplo, aqui em Brasília do que no Goiás. Tem algumas plantas que eu estou dando essas dicas para vocês, né? Porque quando vocês forem, se algum de vocês escolher trabalhar, for aqui nesta região, vocês vão ver muito dos viveiristas comentando coisas, isso não é bom, isso não fica legal. Por quê? Goiânia tem 1 grau a mais do que Brasília de temperatura. Isso muda o comportamento das plantas, tá? O que vem de lá que chega aqui, chega diferente. E outra coisa que é super comum, quando a gente faz encomenda para construtora de planta, o caminho mais comum é vir São Paulo ou Rio Grande do Sul. São os principais cultivares de plantas ornamentais brasileiras, tá? A gente até tem um cultivar grande perto daqui da gente, lá em Trindade, no Goiás. Mas, por algum motivo, é mais conhecido Sul e São Paulo. Vindo de lá, gente, a chance dessas plantas ou morrerem ou não se adaptarem aumenta, porque a diferença de clima é muito maior. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes e a esses processos adaptativos. Azaleia é uma planta de clima temperado, de clima frio. Portanto,
Hoje nós já temos nos viveiros de Brasília as aléias adaptadas, tá? Até porque, na verdade, elas vêm para ser cultivadas em outras regiões do Brasil, mais comuns em São Paulo, e lá também não é tão frio assim, a ponto de não conseguir conciliar com a adaptação de Brasília. Brasília também tem o período frio. Então, ela aqui, quando ela está a pleno sol, se ela já tivesse sido cultivada a pleno sol anteriormente, vai viver bem. Se não, ela vai viver melhor a meia sombra, porque ela vai entender que ela está no clima frio. Porém, ela estando a meia sombra, você não vai ver ela com esse monte de floração que a gente está vendo aqui, com essas flores tão intensas e tão bonitas. Você vai ver ela com menos expressão, com menos flor, e ela também fica menos frondosa, tá? A azaleia não é, como ela é uma planta que ela é um pouco mais lenhosa, ela é um pouco mais robusta, um pouco mais frondosa do que a maioria dos arbustos floríferos, ela não vai conseguir se adaptar tão bem em vasos pequenos. Então, quando você compra a azaleia que está no vaso, se você quer permanecer ela florida e viva, jogue no jardim, porque a chance de aqui em Brasília ela no vaso continuar se bonitona é menor. A não ser que você tenha rega constante, sol intenso e adubo farto no vaso dela. Aí você vai contrabalancear essa quantidade de nutrientes e pode chegar a esse resultado também. Como é que é? Entendi. Ela fica melhor na meia sombra ou no sol intenso? O habitat natural dela é pleno sol. Agora, no clima quente, por exemplo, se ela tivesse sido cultivada, aqui em Brasília nós temos nosso período frio, mas no Nordeste não tem o período frio. Então lá ela teria que estar na meia sombra, porque ela não ia aguentar o calor, ela ia queimar. Certo? Aqui tem regiões que queimam, tem regiões que não. E tem azaleias que vão queimar na mesma região e outras que não. Depende qual foi o histórico de cultivo dela. O histórico de cultivo da planta fala muito sobre ela. Toda planta que você vai implantar no jardim, você tem que descobrir onde que ela foi cultivada, como que ela foi cultivada, com que grau de exposição, com que quantidade de adubo e de rega, porque você vai ter que reproduzir esse comportamento. Muitas vezes uma planta que ela era de pleno sol, mas que ela passou por uma adaptação para virar meia sombra, você tem que continuar com esse processo, senão ela vai sofrer e não vai se adaptar. O célia. O célia é uma opção de flor também bastante rústica. Não demanda manutenção, não demanda grandes cuidados. Ela suporta bem o calor, não é exigente com rega. Tem floração quase o ano todo. Se vocês perceberem depois, quem viaja muito para Goiânia, quem passa lá para depois da Samambaia, tem uma Mundial Atacados na saída lá. É projeto meu. Lá eu botei muito escova de garrafa, muita palmeira e plantei bastante rossélia também nos estacionamentos. Porque a dona da Mundial, ela falava, eu quero flor, muita flor, eu quero cheiro, eu quero que todos os estacionamentos tenham flores. E eu não quero uma coisa que dê manutenção, porque aqui a gente vai ficar cuidando do jardim. Aí lá tem muita agave, tem bastante rossélia, tem essas plantas que eu falo para vocês que são resistentes. Tá? Rossélia é uma planta bonita para ser utilizada de forma pendente, tá? Você bota ela num morro grande, tá? Aí você bota ela fica caída, fica muito bonita, fica aquela coisa pendurada. Rossélia na beira de um lago, por exemplo, fica super romântico. É uma opção bem interessante. Cheflera. Cheflera, gente, é um dos arbustos para cerca-viva mais expressivos, mais fechados. Não é uma planta que demanda manutenção se você não estiver preocupado em conter o crescimento dela, porque ela vai crescer e vai fechar bastante. É uma das cerca-vivas mais fechadas que tem, é muito expressiva. Agora, cuidado, porque existe a cheflera arbustiva e a cheflera arbórea. Ela é semelhante a essa, só porque ela tem um caulizão e as folhas são mais largas. Que eu saiba, acho que não tem cheflera variegada como essa da foto na espécie arbórea. Nessa de cá tem ela verde e tem ela assim variegada. Muito, muito bonita a textura dela. Tá? Tem um projeto que é do fundador da nossa faculdade, que é embaixada, uma que tem uns octógonos na fachada, fica no Lago Sul.
Essa, eu trabalhei muitos anos no prédio atrás, por isso que eu lembro muito dele. Esse prédio, ele é todo cercado de cheflera, a cerca viva dele, mas infelizmente eu não consigo lembrar agora. Senão eu ia botar na internet e ia mostrar para vocês. Estreliça. Estreliça é outra flor também que eu acho super interessante, eu gosto muito de trabalhar ela nos meus projetos. A estreliça é um tipo de planta que está quase sempre florido. Ela tem uma exigência média, tá? Não é grande não com adubo, mas se você adubou bem ela na implantação, você vai ter ela florida quase que para sempre. E ela, na época da seca aqui em Brasília, ela sofre um pouco mais e perde a floração dela bonita. A estreliça é chamada também de ave do paraíso, tá? Por conta justamente da florzinha dela que parece uma ave. Mas ela fica, apesar dela sofrer mais na seca, ela não vai ficar tão maltratada como a maioria das outras flores, tá? Estreliça, ela vai acontecer nos viveiros, especialmente a gente vai encontrar duas espécies. Essa estreliça da folha larga, que é mais comum e mais barata, que custa menos da metade do preço, que se chama Estreliца reginae, se escreve Regina, tá? E essa estreliça aqui, que é mais nobre, mais alta, que tem um formato mais elegante das folhinhas pontudas, que é a Estreliца juncia, mais resistente do que essa aqui também, tá? As estreliças, elas são plantas que gostam de muita água, tá? Então, para você manter ela sempre florida assim, vai rolar uma aguinha. Porém, se você não tiver uma área que você não possa regar bem, ela também vai ficar legal, vai sobreviver, porém não vai estar com a floração assim intensa, não vai fechar a copa tanto quanto a gente está vendo nas fotos. É uma planta relativamente resistente. Yucca. Yucca está na lista das plantas coringa que a gente já andou conversando. Gente, essa danada daí, se ela não for a planta mais resistente dentre as plantas ornamentais, é uma das, tá? Aguenta tudo. A única coisa que essa planta não aguenta é ficar na extrema sombra, porque ela precisa de sol para realizar a fotossíntese, como todas as outras plantas, né? Mas ela vai perdendo a floração, vai perdendo a folha e vai aguentando muito tempo até morrer. Matar uma yucca é um empreendimento, tá? Porque é difícil matar. Matar ela, você tem que deixar na sombra durante muito tempo. Aí ela vai perdendo a folhagem dela, vai morrer. Fora isso, não é fácil matar uma yucca, tá? Falei para vocês a história, né? Da minha cliente, que ela cortou a yucca, fez rodelas, porque a yucca também, quando está adulta, fica igual a pata do elefante, não igual, mas é parecido, fica aquele tronco largo, e ela fez um monte de rodelinha para ela fazer as bolachas de passeio, e ela guardou no fundo do quintal dela. Aí cada uma das rodelas deu uma yucca, ela ficou com um monte, ficou com um yucal no quintal, sendo que ela já tinha mandado arrancar. No dia que essa mulher arrancou essa yucca, que eu cheguei lá, eu quase me infartei, que eu cheguei lá que vi a yucca toda despedaçada. Mas não é porque eu fiquei com pena, porque eu gosto de yucca, não. É porque eu queria o dinheiro daquela yucca, eu queria ficar rico naquele dia. Ela arrancou uma yucca monstruosa de grande, maravilhosa, linda. É barata. A dela seria cara, porque a dela provavelmente era uma yucca que estava ali há décadas, né? Mas quando a planta é barata, ela se torna mais cara. Sim, mas sabe o que acontece? Quando a planta ela tem uma expressão forte, mesmo sendo muito utilizada, ela é mais apreciada nesses locais mais nobres e começa a ser reutilizada. Por exemplo, yucca é barata, resistente, mas a expressão dela é singular, ela é única, ela é muito elegante, ela é muito bem composta na textura dela. Então, ela é uma das que não se vulgariza por conta disso. Dracena, por exemplo, ela já é um pouco mais vulgar do que a yucca, mas ela também não se vulgariza se ela estiver bem cultivada, tá?
E outra coisa também que diferencia, uma coisa é você ter uma super copa de yucca dessas como está aqui, ó, linda, fantástica, que provavelmente arrancaram um toquinho de tronco enfiado aqui e ela começou a dar espuro. Normalmente recultivar yucca é assim que o pessoal faz, vai arrancando um toquinho e vai botando lá e fazendo outros. Ela demora para crescer? Demora para crescer. A outra coisa é você ter uma copa de yucca e ficar aquele negocinho espetado fininho com aquela coisa sem graça. Não é bonito, né? A gente precisa ter esse cuidado. A yucca na natureza, ela vai soltando essas folhas, vai ficando velha aqui, eu acho maravilhoso, lindo. Mas a maioria das pessoas quer arrancar as velhas para ficar desse jeitinho aqui, né? E ela vem também no vaso. Ela vem no vaso. Se dá. É uma das plantas que mais aguenta estar no vaso. Só que ela no vaso, ela exige mais sol, tá? Ela vai para a meia sombra bem também, ela para o crescimento dela, mas é uma constante. Zefirante, estou citando só, ela nem é uma das expressões mais interessantes paisagistas, porque eu estou navegando de A a Z, né? A gente fecha com a letra Z do Zefirante. O Zefirante, não tem outro também depois dela, eu devia ter botado antes até porque está com ZA, que é zero. O Zefirante, gente, é uma forração pequenininha, baixinha. Ela parece um pezinho de cebola. É a coisa mais delicada que existe em termos de forração. Em Brasília, apesar dele ser resistente, se adaptar muito bem ao clima e pegar muito bem, igual o pezinho de cebola ornamental, que tem as mesmas características, ele é muito suscetível a insetos. Então, se você tiver muito afim de Zefirante, dá uma olhadinha na cebola ornamental, porque o cheiro da cebola, nem os insetos, nem os animais domésticos gostam. Eu tive uma experiência de fazer um dos jardins mais lindos da minha vida, num período em que eu estava super atarefado, porque eu estava no mestrado, tinha acabado de entrar aqui na faculdade, e eu ainda era professor das outras duas, que eu dava quando eu vim para cá dar aula para vocês. E aí eu fiz um jardim fantástico, que tinha um morro assim, todo torto, com os pisos, com planta em cima, planta embaixo caindo, era um jardim todo irregular, mas foi um dos mais criativos que eu já fiz, e eu era super satisfeito com esse jardim. Só que o meu cliente, inclusive, ele mandou mensagem para mim anteontem, está aqui no meu zap ainda, ele pedindo para eu voltar lá, para a gente restaurar o jardim dele. Ele simplesmente adquiriu 4 cachorros labradores. E aí vocês sabem o que é um labrador dentro de um jardim, né? Gente, esse labrador, ele comeu tudo menos a yucca, porque tinha espinho, a agave, porque tinha espinho, e não comeu a cebola ornamental também, que eu botei lá. Então foram as únicas 3 plantas que ficaram, porque a cariota, que era uma palmeira que vai chegar lá na frente, ele comeu o pé da cariota. Comeu tudo, comeu todos os buchinhos, comeu tudo que tinha lá, inclusive esses morros irregulares que eram lindos, que eram os morros de grama, que era uma escultura de grama praticamente, ele também cavou todinho os morros e desmanchou tudo. Então quem vai projetar, gente, ou quem ainda está fazendo o projeto e o dono não comprou, quando terminar de projetar, você já vai assim, ó, não compra labrador não, né? Ou se comprar, reserva a área do canil grande para ele, porque ele é um cachorro de caça, ele é um cachorro adaptado à vida selvagem, ele tem hábitos, apesar dele ser um cão extremamente doméstico, ele tem esses hábitos de caça, né? Então ele fica querendo cavar buraco. Eu já tive um outro cliente sem ser esse. Eu fiz um paisagismo todo suspenso, porque eu sabia que ele ia cavar tudo, então eu fiz tudo suspenso e botei um monte de planta com espinho. E a piscina de jardim que tem labrador, tem que ter grade alta, porque ele pula a grade e ele vai nadar na piscina, porque ele adora. Ele fica na piscina mergulhando, ele vai lá fundo, atrás de peixe ou de bicho, de qualquer coisa, porque ele acredita mesmo que ele vai caçar um bicho lá dentro da piscina. Tá? O labrador tem esse instinto natural. Então ele fica cavando tudo. Bom, eu fiz tudo isso para o cachorro não entrar lá. Mas aí do lado de fora, eu botei uma área também de planta com espinho, para ele não matar e para o jardim ficar bonito. Deixa eu ver se está aqui esse jardim. Acho que eu vou mostrar para vocês aqui se tiver a foto. É que eu não lembro. Que esse cliente, depois aí se desentendeu lá para frente, né? Eu fui fazer a casa, eu comecei projetando paisagismo.
Aí eu não sei se eu mantive ele no meu portfólio. Fiquei chateado com ele depois. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui o jardim. Olha lá. Isso obviamente não é a foto de lá, né? Isso é a imagem 3D que eu fiz há uns, sei lá, 15 anos atrás, não lembro como eu fiz isso. E aí tinha todo um paredão, aí tinha esse negócio. Depois aqui, ó, a gente fez uma sauna aqui nessa área. Mas na época não era, isso aqui era só um paredinho, que era o chuveiro para tomar banho. E essas grades aqui, ó, era para o cachorro não pular. E ela era assim, regular, sobe e desce, para furar ele, para ele não se apoiar e ele não ir tomar banho na piscina. Aí, o trecho de cá não dá para ver na foto, né? Do jeito que ficou para cá. E eu deixei uma outra área de jardim, tá vendo? Tem umas plantas para cá, eu fui reproduzindo para cá também. Gente, pois aí eu deixei essa área que não tinha pavimentação igual tá aqui no desenho para cá. Essa área que não tinha pavimentação, esse cachorro cavou um buraco, ele fez uma caverna. Ele se escondeu durante uma semana dentro do buraco e ele pegou toda a comida que o dono dava, foi guardando dentro do buraco. Então, quando o dono chegava à noite, ele tinha saído da casinha dele, que é aqui, ó, que é a casinha dele que eu fiz, que é pelo lado de fora da piscina. Saía da casinha dele, ia pro buraco, dormia no buraco, ficava comendo lá dentro do buraco, que ele estocou, né? Gente, tudo que ele queria. Né? Quando dava de dia, ele voltava, ia curtir o quintal, né? Ia aprontar, ia fazer sei lá o quê. E o dono ficou uma semana achando que tinha perdido o cachorro. Até que em um determinado dia, o cachorro apareceu vermelho, ele achou que era outro cachorro, que o cachorro dele era branco, apareceu vermelho, porque ele estava morando dentro do buraco lá. A história é muito engraçada. Toda história de paisagismo que envolve o labrador é catastrófica, mas é bonita de se contar. Essa família, por exemplo, eu não consigo entender. Eles gastaram um dinheirama lá no jardim, compraram as plantas mais caras que tinha no dia que a gente foi fazer. Tudo bem que eu não fiz muitas e era tudo planta pequena, né? Mas eram as espécies mais caras para aquele porte. E ele simplesmente comprou. Eu falei, cara, mas aí você... eu amo esses cachorros, esse quintal é deles, não é meu. A gente vai fazer de novo, porque eles vão destruir de novo. Meu Deus do céu, não acredito nisso. Bora botar uma grade para esse cachorro ficar preso. Sabe, eu estou convencendo eles a botar a grade. Mas eles são tão bonitos, esses cachorros. É o labrador e o golden, eles são encantadores. Ninguém quer, tipo assim, é um cachorro que nossa, é massa demais. Apaixonante, né? Eu também fiquei apaixonado. E eu cheguei lá, eles iam pra cima de mim, me lamber, e ficavam pulando. Mas eu sou apaixonada por gordo e labrador. Eu não gosto tanto assim não, deles pulando em cima de mim. Vamos parar aqui então, deixa eu ver se é isso. Se é a última. Não tinha Zâmbia ainda. Zâmbia é uma espécie de comportamento muito parecido com também. É porque ele é do mesmo grupo das... Ai, Jesus. Fugiu o nome agora. Sica, tá? Então elas vão ter comportamento semelhante ao da Sica, certo? Só que ela tem uma expressão bastante oriental, tá? Zâmbia é uma planta bem resistente, muito bem adaptada ao clima árido. Então você só vai ter problema com Zâmbia quando você inventar de botar ela no vaso, que ela fica menos resistente. As pessoas aqui em Brasília têm o hábito de colocar ela muito dentro do vaso. Fora isso, é uma planta que não demanda grandes cuidados nem manutenção, uma planta boa você tem no jardim, tá? Ela é cara? Ela é cara? Ela é mais cara, inclusive, do que a Sica. Que ela tem um visual, uma expressão muito interessante. Vamos encerrar aqui, porque daqui para frente começaria a meia sombra, tá?